Sejam bem-vindos à TV Espírita Nosso Lar. Hoje nós vamos compartilhar uma mensagem que encontramos no livro Qual a Medida do Seu Amor, pelo espírito Hermance Dufour e a psicografia de Vanderlei Oliveira. A mensagem está no capítulo 6 e a benfeitora espiritual a intitula de Casamentos que Libertam. Estação Espírita. Deus abençoando o seu dia. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerás o mais esperto, uma luta de interesses, em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Pascoal Sens, 1862, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 12. E a benfeitora espiritual começa a sua mensagem nos dizendo: a afetividade é uma necessidade essencial do ser humano, fonte de vida e equilíbrio, saúde e sanidade. Sem ela, a criatura se asfixia na dor da carência emocional. O mundo em que vivemos, em ambas as esferas de movimentação, tem sido palco das mais lamentáveis tragédias de amor. Qual seria, em síntese, a causa das grandes lutas atuais nos relacionamentos afetivos? O que estaria por trás das amargas desilusões em torno daquelas promessas encantadas dos consórcios felizes dos primeiros encontros entre dois corações? Sem refletirmos sobre o egoísmo, não conseguiremos entender com clareza a natureza das provas do coração nas quais se envolve a esmagadora percentagem da humanidade terrena. Um dos mais punitivos resultados da personalidade que tecemos em milênios de delírio egoístico é o hábito de exigir da vida o que a ela não damos, lesando a nós próprios com os efeitos infelizes das cobranças e expectativas. O egoísmo, pelo qual optamos na experiência evolutiva, nos consome com pesadas consequências. Em razão disso, perante as mágoas, não temos força para perdoar. Por sua causa, não sabemos conviver pacificamente com os desapontamentos e com a frustração. Por meio de sua ação perturbadora, somos constrangidos a lamentáveis dependências afetivas para adquirirmos o que acreditamos ser segurança e realização. Devido às mágoas, o egoísmo dilata o sentimento de perda e pode levar à depressão. Devido às contrariedades do caminho, pode onerar a alma com a irritação e o desânimo. Devido às dependências, pode conduzir ao despenhadeiro da tormenta mental e do desregramento. Alguns casais passam uma existência inteira como escravos do processo de exigência do amor um do outro, habituando-se a dar o que um cobra do outro e avançando para uma união suportável, ainda que pouco educativa e extremamente simbiótica, não permitindo a autonomia que enobrece e liberta. Na natureza desses relacionamentos, excetuando-se raríssimas exceções, constata-se a nociva tendência de cultivar elevadas expectativas com os que nos partilham as vivências afetivas. Espera-se sempre ser amado, como se isso fosse garantia de uma relação saudável e duradoura, ou ainda sinônimo de fidelidade e amor verdadeiro. Criam-se então muitas máscaras com o nome de provas de amor,
capazes de sustentar as exigências um do outro somente pelo tempo em que durar os estímulos da paixão, que iludem com a sensação de um estoque temporário de afeto. Quando o estoque de um dos dois se esgota, se o par não dispõe de habilidades emocionais autênticas, distantes do sentimentalismo passageiro, não encontrará recursos para vencer crises e desafios naturais da caminhada, tombando nos leitos dolorosos da decepção e da ofensa, tornando-se presa fácil das velhas armadilhas do coração, expressões sutis do egoísmo. Infidelidade e separações, desencanto e fuga originam-se na incapacidade humana de gerenciar seus sentimentos em direção ao fenômeno emocional e mental da desvinculação. Raramente os cônjuges escapam dessa amarga realidade da convivência amorosa. Somos herdeiros da indiferença, com a qual arquivamos na subconsciência infinitos desvios da vida afetiva e, com isso, lesamos os nossos centros de sensibilidade sediados no corpo espiritual. Hoje, retomando o corpo físico e socorridos pela luz espírita, somos convocados ao reajuste do nosso mundo emocional. Para isso, teremos de aprender a carregar o peso dos reflexos da insegurança e da solidão, da dependência e do medo, que nada mais são que expressões reeducativas do afeto. O conjunto das chamadas incompatibilidades com as quais o homem procura explicar suas alterações afetivas nada mais é do que uma prova que a vida nos coloca na pessoa do outro para nossa recuperação perante a consciência. A questão da sexualidade nesse panorama habitualmente é vista como a causa mais provável e justa para as infelicidades da vida a dois, razão pela qual convém refletir com mais profundidade sobre esse tema. O prazer sexual é algo inerente à caminhada espiritual humana, constituindo-se uma necessidade biopsíquica espiritual do ser. Devido aos deslizes cometidos no ontem, poucas vezes vamos escapar dos tormentos nessa área com aqueles que assumimos os compromissos de uma vida afetiva. Por esse motivo, o casal que queira vencer as aferições essenciais nessa prova deverá aprender a suprir com companheirismo e ação edificante os sopros indesejáveis da traição e da desistência que são desferidos pela mente quando em desalinho. Justificar uniões interrompidas em razão de tais desacertos ainda é flagrante expressão do egoísmo dominante. Muitos relacionamentos que usufruem ricos prazeres corporais da sexualidade, se não constrói carinho e interesse altruísta, também sofrerão, a seu tempo, os lances da incompatibilidade por outras razões. Satisfação sexual, por si só, não é garantia de saúde nas relações, nas realizações afetivas. Observe-se, mesmo entre aqueles que foram iluminados pelo saber espírita, o abandono leviano perante paixões que irrompem, repentinas nos velhos testes do triângulo amoroso. Nesses quadros,
Frequentemente constata-se que muitos companheiros analisam suas provas exclusivamente sobre o enfoque da carência sexual, em razão das limitações que um dos dois apresenta para respostas satisfatórias e estimulantes. São as provas afetivas, cujo eixo é o desafio de transformar as decepções e as incompatibilidades em vínculos de respeito e legítima fraternidade, no triunfo sobre o narcisismo que nos consome há tempos. Entretanto, poucos são os que se dispõem ao triunfo ante tais aferições da vida. A filosofia do descartável atingiu inclusive as relações. Estamos desistindo muito facilmente uns dos outros. Mecanismos mentais parcialmente conhecidos pelas ciências psicológicas da Terra são capazes de criar ilusões perfeitas com as quais corações desatentos permitem-se continuar prisioneiros do ego, quando, em verdade, são chamados ao testemunho da liberdade. Casos existem nesse setor em que a criatura é capaz de arquitetar inconscientemente uma traição do outro para que possa encontrar um álibi consciencial para a sua traição. Um sutil processo de fuga com tentativa de se absolver. A arte de recriar relacionamentos só pode fazer parte da vida de quem descobriu que o afeto que se tem é somente aquele que se dá. A grande meta dos investimentos afetivos é o desenvolvimento da amorosidade, ou seja, as atitudes que decorrem da alegria, do entusiasmo em deixar feliz quem está ao nosso lado, esquecendo-nos, se for necessário, das nossas próprias expectativas. O desejo de ver o outro feliz é a alma dos relacionamentos duráveis e educativos. A alegria com o bem-estar alheio é o decreto da falência do egoísmo. O carinho e a ternura, o gosto em servir e o diálogo como autêntico ato de diversão são alguns medidores do afeto cristão quando florescem espontaneamente entre os pares. Só temos o amor que damos, porque experimentamos no corpo e na alma as benesses da sua essência. Não vacilemos nesse desafio. Sonhos não concretizados são convites do destino para a renovação que liberta e promove. Se por agora as aspirações não são de todo realizadas, não nos permitamos a fantasia, a revolta, a queixa. Procura transformar a si mesmo e não ao outro. Todos nós temos o direito e a necessidade de sermos amados, mas a maior bênção para quem deseja realmente ser feliz é aprender a desafiadora lição de amar sem ser amado, e se isso necessário for. Esse é o único amor que de fato nos pertence perante a vida e nos torna livres de todas as amarras desenvolvidas por nós mesmos na longa trajetória das reencarnações. Todavia, se já sucumbimos perante os aroubos da carência, jamais nos esqueçamos da palavra recomeço. Retomemos as provas com decisão e coragem, perdoando-nos pelo insucesso e reconstruindo o caminho naquilo que podemos, pedindo perdão e assumindo o compromisso da retidão, seguindo em oração, deixando clara a nossa determinação de recomeço quantas vezes forem necessárias. Se fomos nós o traído ou vilipendiado, prossigamos adiante sem cobranças. Estamos livres agora. Caminhar com o ônus da mágoa ou da esperança ferida é colecionar mais um problema para nossos dias. Quando queremos caminhar sem esmolar
o amor alheio, já compreendemos que é muito mais gratificante amar do que nos acomodarmos no egoísmo de esperar o amor do mundo. Só temos o amor que damos. Que nós possamos refletir sobre essa mensagem tão importante da benfeitora espiritual para aplicarmos no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe. Conheça a TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe. Filosofia, espiritualidade e ciência no mesmo lugar.